Capítulo 4. A gratidão. Primeiro, nós falamos sobre a verdade, a terrível verdade que são os fatos da vida, o mundo deturpado e caído no qual vivemos. E então, os fatos maravilhosos que lidam com outro mundo, outro nível, outra perspectiva. Ambos são verdadeiros. Precisamos mantê-los em perspectiva. Abraão olhou para os fatos de sua vida, sua própria idade e esterilidade de sua esposa, mas a Bíblia diz que ele não duvidou da promessa de Deus, em Romanos 4:20. Ele olhou claramente para os fatos e os cristãos devem ser pessoas preparadas para olhar firmemente os fatos horrendos que nos cercam, e então olhar para outro nível no qual esses fatos podem ser interpretados e não duvidar da promessa de Deus. Esse foi nosso primeiro capítulo. O segundo capítulo foi sobre a mensagem. Deus irá até o fim para atrair nossa atenção o suficiente nos dizer: eu sou o Senhor, eu amo você, minha vontade para você é a alegria. Então, se pudermos nos lembrar desses dois aspectos, a verdade e a mensagem, então será mais fácil para nós dizer: sim, Senhor. A aceitação. Paulo aceitou o espinho, ainda que aquilo não fosse seu gosto e sua preferência. Jesus aceitou o cálice e disse: não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Lucas 22:42. E essa visão e esse mesmo princípio devem caracterizar cada uma de nós cristãs à medida que formos recebendo da mão de Deus o cálice da salvação, contendo seja lá o que for para nossa redenção e nossa perfeição finais. Não haverá nada naquele cálice da salvação, exceto o que for necessário. Após dizer tudo isso, podemos dar graças a Deus? Agora, a gratidão é o assunto que está diante de nós, e eu gostaria de lhe dar três coisas para pensar dentro desse tema. Antes de tudo, gostaria de que pensássemos em duas coisas que podem distinguir os cristãos do restante do mundo. E para ser bem sincera, ao viajar por aí e conhecer todos os tipos e variedades de cristãos, fico desanimada ao perceber que, com muita frequência, não parece haver diferença na maneira como eles vivem e na maneira como o restante do mundo vive, na maneira como eles respondem às experiências de sua vida e na maneira como o mundo responderia. Em outras palavras, se eles fossem presos sob a acusação de serem cristãos, haveria provas suficiente disso para condená-los? Eu estou sempre me fazendo essa pergunta. Que diferença eu esperaria que os outros vissem na minha vida, a qual ao menos chamaria a atenção dessas pessoas e as faria dizer: há algo de diferente naquela mulher? Em meu livro Let Me Be a Woman, Deixe-me Ser uma Mulher, eu disse que não sou um tipo diferente de cristão por ser mulher, mas certamente devo ser um tipo bem diferente de mulher por ser cristã. Você conhece pessoas para as quais pode apontar e dizer: você vê aquela pessoa? Ela é uma cristã. Observe a vida daquela mulher. Ela é uma cristã. Que tipo de evidência seus amigos veriam em sua vida? Duas coisas que certamente devem distinguir você, a mim e todos aqueles que se dizem cristãos são a aceitação e a gratidão. E é muito difícil estabelecer uma distinção clara entre ambas. Se podemos aceitar uma dádiva, então podemos agradecer por ela. Ora, todas nós temos a experiência de receber todo tipo de presente de amigos, parentes, tias, avós e pessoas a quem temos de dizer obrigada. Mas, na verdade, não estamos muito felizes com a escolha delas. Quero dizer, quantos protetores de papel higiênico de crochê uma mulher consegue usar? Se aquilo é o que a tia Suzy faz, então todo Natal e todo aniversário você talvez receba dela mais um protetor. E a única coisa que de fato se espera do destinatário é dizer obrigada. Mas, quando falamos sobre as dádivas de Deus, falamos sobre dádivas que vêm daquele que sabe exatamente aquilo de que precisamos, muito embora não esteja necessariamente de acordo com nosso gosto ou preferência. E ele nos dá tudo o que é apropriado ao trabalho que ele quer que façamos. Então, entendendo isso, podemos dizer: sim, Senhor, eu recebo. Não teria sido minha escolha, mas sabendo que tu me amas, eu recebo e compreendo que, algum dia, entenderei a necessidade disso. Então, eu recebo. Desse modo, posso dar aquele passo além e dizer: obrigada, obrigada, meu Senhor. Paulo diz que em tudo devemos dar graças. Não são as experiências de nossa vida que nos transformam.
é a nossa reação a tais experiências. E essa deveria ser uma distinção muito notável entre o cristão e o não cristão. Num capítulo anterior, mencionei a reação variada das pessoas que vi no aeroporto de Logan, certo dia, quando o aeroporto estava fechado. Houve ali uma grande variedade de reações, de lágrimas à ira, contentamento à paz. Todas nós conhecemos pessoas que passaram por situações terríveis e saíram delas como ouro puro. Acredito que cada uma de nós conhece alguém assim, que passou por coisas horrendas, mas aquele fogo refinou aquele aço ou aquele ouro. Nós também conhecemos pessoas que passaram por situações igualmente ruins, talvez nem tão ruins, mas se revelaram iracundas, amargas, ressentidas, lamuriantes e geralmente de difícil convivência. Qual foi então a diferença? Não foram as experiências, foi a reação delas. E a resposta de um cristão deveria ser ação de graças. Obrigada, Senhor, eu receberei isso. Penso que podemos dividir o mundo em duas categorias: as pessoas que cultivam o hábito de reclamar de tudo, aquilo que recebem ou que não recebem, e aquelas que cultivam o hábito de dizer obrigada, Senhor, por tudo aquilo que recebem ou não recebem. E você se lembra da minha definição básica de sofrimento: ter o que você não deseja ou desejar o que você não tem, o que cobre toda uma grande gama de eventos, desde os menores, como uma dor de dente ou impostos, até mesmo um tumor. Para mim, foi uma experiência muito perturbadora viver naquela floresta, naquela tribo dos Auca, os assim chamados selvagens da Idade da Pedra que haviam assassinado meu marido. Alguns anos depois de sua morte, eu tive a oportunidade de viver com aquelas pessoas e conhecer aqueles que, de fato, haviam praticado o homicídio. Morei numa casa sem paredes. Todos viviam em casas sem paredes. Então, isso me deu a oportunidade de observar bem de perto praticamente tudo o que acontecia dia e noite. E eu também estava sob o mais implacável e intenso escrutínio das pessoas, pois eu parecia excêntrica no meio delas, e tudo o que eu fazia não era apenas excentricidade, mas algo extremamente hilário e digno de imitação. Então, experimentei muito disso. Eu, de fato, jamais me vira como uma comediante até viver com os índios Auca e descobrir que eu era considerado um entretenimento ambulante. Porém, uma das coisas que me chamavam a atenção em minhas observações de sua vida familiar foi que eles nunca reclamavam de nada. E minha filha, é claro, cresceu ali na floresta com os índios, e ela tinha 3 anos quando fomos viver com os índios Auca. Ela havia morado com outros índios antes daquilo, e depois nós voltamos e moramos com outros índios de novo. Mas o marido dela me fez uma declaração que tenho certeza meu marido, talvez eu devesse dizer, nenhum dos meus maridos, jamais poderia fazer a meu respeito. Certo dia, Walter me disse acerca de Valerie. Sabe, essa mulher nunca reclama de nada. E é claro, meu coração de mãe imediatamente se enche de orgulho, mas logo percebo que eu provavelmente não tinha absolutamente nada a ver com aquilo. De fato, era apesar de mim e não por minha causa que meu genro podia dizer aquilo. Primeiro, porque Valerie é mais uma Elliot do que uma Howard, e os Elliot são pessoas muito mais entusiastas. Eu venho de uma longa linhagem de pessimistas de ambos os lados da família, campeões de pessimismo. Porém, percebi que provavelmente a principal razão era o fato de ela haver crescido com índios que nunca reclamavam. Vivemos num lugar onde havia um clima terrível. Tínhamos 3.657 milímetros de chuva por ano. Então, quando viajávamos, o que era geralmente em trilhas ou muitas vezes de canoa, nós ficávamos encharcadas. Às vezes a lama nos cobria dos pés à cabeça, no mínimo até os joelhos, e estávamos à mercê de mosquitos, lama, mofo, pernilongos e vários outros incômodos. E os índios vinham caminhando numa trilha de talvez 4 horas, com, digamos, uma cesta de 23 quilos de comida nas costas. Quem fazia isso eram as mulheres. Os homens não podiam carregar 23 quilos, mas as mulheres sim. E eu nunca, nenhuma vez sequer, vi uma mulher arrancar aquelas tiras com as quais carregavam os cestos, colocá-los no chão e dizer: ufa! Nunca! Elas simplesmente não faziam isso. Ora, aquelas pessoas não eram cristãs. E para minha vergonha, digo que via entre elas um entusiasmo e uma aceitação graciosa, pacífica e serena daquilo que consideraríamos condições bastante hostis,
mas que elas tinham como parte de sua rotina. Ninguém dava tapinha nas próprias costas pelo fato de não estar reclamando. Então, aprendamos uma ou duas lições com essas pessoas simples e cultivemos o hábito de, em vez de reclamar, dizermos: Obrigada, Senhor. Provavelmente minha filha está lidando com uma das questões mais difíceis com que os pais têm de lidar ao criar seus filhos, que é o choramingar. Os filhos dela são obedientes. Eles aprenderam a ser. Eles sabem que devem levar a sério o que papai e mamãe lhes dizem, mas não obedecem necessariamente com alegria. Eles não fazem isso necessariamente com um sorriso, e às vezes um deles precisa ser mandado de volta para o quarto até encontrar um rosto gentil. Nós não gostamos desse tom de voz aqui. Volte para seu quarto e, quando encontrar um rosto gentil ou uma voz mais animada, volte aqui. Amy Carmichael, a missionária da Índia cuja biografia escrevi sob o título A Chance to Die, Uma Oportunidade para Morrer, contava que quando ela era criança num pequeno vilarejo da Irlanda do Norte, os filhos não apenas estendiam imediatamente a mão para a palmada, que era dada com uma pequena raquete chamada pendy, como também tinham de dizer obrigada, mamãe. Essa é uma disciplina rígida, não é mesmo? Certa vez, uma moça encantadora se hospedou comigo e me contou uma história maravilhosa acerca da diferença que Jesus Cristo fizera em sua vida quando ela contava com cerca de 18 anos. E esse é o tipo de história que eu estou sempre procurando. Minha alma se empolga ao ver que há uma diferença prática, visível, pé no chão, que Jesus Cristo fez na vida de alguém. Ela me contou que tinha ido a uma reunião, acredito que na Young Life, na qual o palestrante falara sobre honrar pai e mãe. E ela disse que na maior parte do tempo a mensagem estava entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Então, de repente, ela teve um estalo e disse: Oh, eu devo honrar meu pai e minha mãe. Eu e minha mãe muitas vezes somos como um gato e rato. E ela então me disse: Fui para casa, comecei a refletir sobre aquilo e pensei: eu não consigo. Essa coisa de ser cristã é demais para mim. Mas ela disse: comecei a orar para que Deus me ajudasse a fazer aquilo, fosse lá o que significasse. Eu realmente não sabia o que significava, mas eu sabia que reclamar, ser carrancuda e conviver com dificuldade, nada disso se encaixava como alguém que honra pai e mãe. Ela então continuou e disse: depois eu queria ir a um evento e perguntei à minha mãe se poderia ir. Ela ainda morava na casa dos pais e, embora tivesse 17, 18 anos, sabia que estava sob a autoridade deles. Bem, a mãe disse que ela não poderia ir ao evento e ela me contou. Eu respondi: tudo bem. E fui para o meu quarto. Não conseguia acreditar nos meus próprios ouvidos. Eu não acreditava. Sentei-me e disse: Uau, é a primeira vez na vida que não discuto com minha mãe. Aquele foi o primeiro passo daquela garota em sua obediência a Jesus Cristo. É muito bom fazer uma vida de disciplina espiritual, orar, ler, cantar hinos, ir à igreja e fazer isso, aquilo e aquilo outro. Mas quando a coisa fica séria, que diferença isso faz? Aquela garota foi capaz de dizer obrigada, Senhor. Minha mãe disse não. Foi minha oportunidade de obedecer a Jesus Cristo. Então, esse é o nosso primeiro ponto para este capítulo. A gratidão e a aceitação deveriam distinguir o crente. A segunda coisa a considerar sobre gratidão é que ela honra a Deus. Tirei essa ideia diretamente da Bíblia, do Salmo 50, verso 23, que diz: Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Ele me honra e prepara o caminho de modo que eu possa lhe mostrar a salvação de Deus. Permita-me voltar a 25 de outubro de 1972. Esse foi um dia bastante movimentado em minha vida. Encontrei um apartamento para minha mãe, que estava se mudando da Flórida para Massachusetts, para estar perto de 3 dos seus 6 netos. Isso foi algo importante que aconteceu naquele dia. Então, o filho de uma amiga muito próxima foi morto num acidente de trânsito. Eu recebi a visita de uma jovem que tinha um filho de 3 anos com uma séria anomalia cardíaca e nós nos sentamos em minha sala de estar e conversamos sobre as lições de Deus que ele estava ensinando em meio a tudo aquilo. E entre essas lições estavam a aceitação e a gratidão. A condição da criança era tal que os médicos lhe disseram que ela nunca saberia se encontraria seu filho morto na cama ou morto no seu cercadinho. E não fazia absolutamente nada que pudesse realizar
até completar 4 anos, mas talvez ele não chegasse até os 4. Então, naquele mesmo dia, meu marido precisou ir ao hospital por causa de um nódulo em seu lábio. Naquela manhã, eu escrevi num pequeno pedaço de papel, de rascunho, as seguintes palavras: como lidar com os sofrimentos de toda sorte. Eu não sabia de todas as coisas que aconteceriam naquele dia específico. Eu não sei de onde veio isso, senão de Deus, suponho. Como lidar com sofrimentos de toda espécie. Número 1, escrevi: reconheça-o. Número 2, aceite-o. Número 3, ofereça-o a Deus como um sacrifício. E número 4, ofereça também a si mesma. Ora, se eu tivesse uma premonição de que algo sério iria acontecer, ou se eu estava apenas revisitando as lições de outros anos, de fato eu não me lembro. Mas naquela mesma tarde, o médico nos disse que meu marido estava com câncer. A próxima coisa foi um sangramento em outro local que nada tinha a ver com aquele nódulo. Estávamos cheios de medo, ressentimento e preocupação. Tudo era terrivelmente real para ambos e era preciso que fôssemos a Cristo em busca de refúgio. Você pode imaginar os diálogos que comecei a ter com Deus àquela altura. Senhor, já não passamos por isso antes? Tu tomou o marido número 1, agora, Senhor, é certo que tomarás Ed também? E era como se o Senhor dissesse: talvez eu faça isso. Confie em mim. Então eu tinha de começar tudo de novo, pensei, e aprender lições que eu realmente achava que já tinha aprendido muito bem no passado. Eu dizia: Senhor, acaso fui reprovada no teste? Temos de passar por tudo isso de novo? E a resposta foi: sim, você terá de passar por isso de novo. E agora, para onde você vai? O que você faz? Você chora, você ora, você pergunta por quê. Porém, depois há algo muito melhor a fazer, que nos é dito neste verso que eu li para você. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus, aquele que anda nos meus caminhos. Há um bom número de caminhos sinuosos para aprender a conhecer a Deus, mas também há alguns atalhos, e eu quero sugerir aqui que gratidão é um desses atalhos. Apenas comece a agradecer a Deus antecipadamente, pois não importa o que esteja prestes a acontecer, você já sabe que Deus está no comando. Você não está à deriva num mar de caos. Então, quais as razões pelas quais ser grata em meio ao sofrimento? Bem, Deus ainda é amor, nada mudou isso. Deus ainda é Deus. Ele é soberano. Ele tem o mundo inteiro em suas mãos. Ele sabia que meu marido teria câncer naquele dia em particular ou que nós o descobriríamos naquele dia em particular. Antes da fundação do mundo, ele sabia disso. Então, ele não fora pego de surpresa. O amor ainda deseja minha alegria. Ora, sempre posso agradecer a Deus por tudo isso. Esses são os fatos ao lado de todas essas outras coisas terríveis com as quais mal podemos lidar. Isso prepara o caminho para que eu possa lhes mostrar a salvação de Deus. Então, quando voltamos ao médico para lidar com o segundo problema, descobrimos que ele tinha um segundo tipo de câncer. Os dois não tinham nenhuma relação entre si. E enquanto andávamos pelo estacionamento, meu marido começou a citar o poema de Gray, Elegy Written in a Country Churchyard, elegia escrita num cemitério campestre. Os sinos tocam o dobre do dia da partida. E eu pude ver que ele já havia assumido uma perspectiva de total desespero. Sua primeira esposa morrera de câncer, seu pai morrera do mesmo tipo de câncer que ele acabara de descobrir que tinha. Voltei orando para que Deus me impedisse de chorar, especialmente porque eu iria jantar na casa de meu irmão naquela noite, e eu pensei, não posso me sentar lá e me derreter em lágrimas. Orei para que ele me livrasse de minhas ansiedades e temores, e que ele também me livrasse de fazer dos meus problemas minha profissão. Uma lição que eu aprendera apenas uma semana antes com aquela jovem que tinha o pequeno filho com a séria anomalia cardíaca. Ela disse: percebi que podia transformar a doença do meu filho numa profissão. Comecei a orar para que Deus me livrasse disso, a fim de que eu pudesse servir aos outros. Aquela lição havia ancorado fundo no meu coração. Eu mal sabia quão desesperadamente precisaria dela. Então, lembrei-me de uma pequena canção chinesa. Não que eu fale chinês, mas ouvi que essa canção era cantada pelos refugiados chineses na Segunda Guerra Mundial. Não temerei, não temerei. Olharei para cima, andarei para frente e não temerei. Então, Deus me lembrou do Salmo 56:3, no qual ele diz: Em me vindo o temor, hei de confiar em ti.
E o Salmo 34, verso 1, que diz: Bendirei o Senhor em todo o tempo, e seu louvor estará sempre nos meus lábios. Essa é uma obediência voluntária, consciente e intencional, não é mesmo? Eu bendirei ao Senhor a despeito do que estiver ocorrendo ao meu redor, pois existe aquele outro nível, aquela outra perspectiva, uma visão diferente. As coisas visíveis são transitórias. São as coisas invisíveis que de fato são permanentes. O veredito do médico era um fato. Eu tinha de acreditar nele, mas a palavra de Deus também era um fato. Consegui escrever em meu diário as seguintes palavras, as quais eu certamente teria esquecido se não tivesse escrito ali e pudesse ler agora, preto no branco. Bem e em paz o dia todo. Aqueles eram meus sentimentos, bem e em paz. Acaso isso faz sentido de qualquer outro ponto de vista, senão da perspectiva da eternidade? Não poderia fazer sentido para mais ninguém. Essa é a razão pela qual não precisamos de explicações, precisamos de uma pessoa, precisamos de Jesus Cristo, nosso refúgio, nossa fortaleza, a força da nossa vida, e é preciso haver desolação para nos ensinar nossa necessidade e dependência dele. Pense nos milagres que Jesus realizou no Novo Testamento. Se você percorresse todo o Novo Testamento e fizesse uma lista das situações nas quais as pessoas estavam quando Jesus chegava, algumas eram de fato triviais. Por exemplo, o anfitrião constrangido nas bodas de Caná quando o vinho acabou. Ora, as pessoas não precisavam desesperadamente de vinho o tempo todo. Acredito que naquela época o vinho era realmente um item da cesta básica. Mas você realmente não precisa da segunda rodada numa festa, não é? Contudo, quando o vinho acabou, o primeiro milagre de Jesus foi proporcionar não apenas uma segunda rodada, como também um vinho melhor do que aquele que o anfitrião pudera servir na primeira rodada. Se o vinho não tivesse acabado, as pessoas não estariam preparadas para reconhecer Jesus da maneira como aconteceu. Quando os 5.000, 15.000 ou 20.000 pessoas necessitavam de comida no monte no qual Jesus havia pregado para elas, os discípulos disseram que precisavam de comida para elas, mas provavelmente elas poderiam ter comida em casa. Não acredito que elas pudessem realmente morrer de fome no caminho da montanha até suas casas. Era algo relativamente pequeno, mas foi um milagre e aconteceu naquela situação. Então, qual é a sua condição de necessidade hoje? O vinho acabou? Você está com fome? É algo mais desesperador, como o homem que estiver enfermo por 38 anos, ou o filho que morrera, ou a viúva que perdera seu único filho, ou o bebê que nasceu cego, ou a tempestade que sobreveio e os discípulos então pensaram que iriam perecer? Qual é a sua condição de necessidade? Em que ferida Jesus está pondo o dedo hoje? Talvez seja uma oração não atendida com a qual você tem batido a porta de Deus por anos a fio e simplesmente parece que Ele não está prestando atenção em você. Talvez seja algum ressentimento profundo em seu coração pelo fato de alguém tê-la machucado, de alguém ter lhe feito algo que, humanamente falando, é imperdoável. Perdão é para delitos reais. Não é como pedir desculpa quando você pisa no pé de alguém por acidente. Desculpe-me, é uma coisa, mas perdoe-me é para delitos reais. E Jesus vem à nossa vida nessas condições de necessidade. E se reconhecemos que Ele vem porque precisamos dele, então poderemos receber seja lá o que Ele tenha preparado para nos oferecer. A graça do perdão, a paciência para esperar pela resposta àquela oração, a cura ou a serenidade em meio aos piores momentos de nossa vida. Seja o que for, você pode receber e dizer: Obrigada, Senhor. Nunca agradeci a Deus pelo câncer. Nunca agradeci a Deus especificamente por alguns índios terem assassinado meu marido. Não penso que precise agradecer a Deus pelo câncer ou por aquele assassinato, mas preciso sim agradecer a Deus porque exatamente no meio daquela situação, o mundo ainda estava nas mãos dele. Aquele que mantém todas as galáxias orbitando no espaço é o mesmo que me sustenta em sua mão. As mãos que foram perfuradas na cruz são as mesmas que me sustentam e que sustentam todas as estrelas. As mãos que foram impostas sobre o velho João quando ele estava ali na ilha de Pátimos, e a voz que era como o som de muitas águas que disse: Não temas, eu sou, eu tenho as chaves. No começo deste capítulo, mencionei que ele diria três coisas relevantes para a gratidão em meio ao sofrimento. Não creio que tenha especificado qual seja a terceira, mas já falei sobre ela. A primeira é que a gratidão e a aceitação distinguem o crente. A segunda é que a gratidão honra a Deus.
E o terceiro princípio relevante para a gratidão diante do sofrimento vem da segunda metade do mesmo verso que já mencionei, o Salmo 50, verso 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda em meus caminhos. A gratidão prepara o caminho. É precisamente nessas situações tão dolorosas, ter o que você não deseja, desejar de todo o seu coração algo que você não tem, que a ação de graças pode preparar o caminho para Deus nos mostrar a sua salvação. 10 semanas depois daquela consulta médica, escrevi em meu diário. Uma já se foi, faltam 29. Ontem, Ed teve sua primeira sessão de radioterapia. 3 minutos e meio sob a mira de uma máquina do tamanho de um vagão, fazendo barulho de 3 barcos a motor. Sinais de perigo e alta voltagem pelo corredor, medicina nuclear na porta, sistema de alarme. A neve da manhã sobre o solo, os arbustos sem folha contra um céu azul. A pequena silhueta maltrapilha de Macduff, meu cão terrier, correndo pela neve. Tudo isso na ação da máquina de radioterapia e nós mesmos seguros na mão daquele que sustenta todas as estrelas. A mão que agora está novamente estendida sobre nós em amor. E suas amorosas palavras: não temam, não se atemorizem, eu sou aquele que morreu, estou vivo e tenho as chaves. Lembre-se de Elias e de seus servos sentados ali no monte, e de repente o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo rodeando Elias. Eles não puderam vê-los senão com os olhos da fé. Do mesmo modo, você e eu não fazemos ideia do que está acontecendo no mundo invisível, apenas temos uma ideia de que tudo ocorre para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa plenitude, para a nossa bênção final. Encerro esse capítulo com mais um verso dos Salmos, especificamente o Salmo 55, 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Para minha surpresa e deleite, descobri que a palavra cuidado no hebraico é a mesma palavra para dádiva. Essa é uma verdade transformadora para mim. Se eu agradecer a Deus por essa mesma coisa que está me matando, posso, vaga e frouxamente, começar a vê-la como uma dádiva. Posso perceber que é precisamente por meio disso, algo tão distante do que eu teria escolhido para mim, que Deus quer me ensinar seu caminho de salvação. Eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Eu direi, sim, Senhor. Eu direi, obrigada, meu Senhor.